Salve Maria Santíssima. Vou estar lendo aqui um trecho do livro O Religioso Santificado, livro de Santo Afonso Maria de Ligório. A dica que eu deixo para você, uma riqueza tremenda mesmo para a nossa espiritualidade. O silêncio é, antes de tudo, um grande meio para nos ajudar a sermos almas de oração e dispor-nos a tratar continuamente com Deus. É difícil achar uma pessoa espiritual que fale muito. Todas as almas de oração amam o silêncio, o qual é chamado guarda da inocência, defesa contra as tentações e fonte da oração. Porque no silêncio se conserva a devoção e nele povoam o nosso espírito os bons pensamentos. São Bernardo diz que o silêncio e a calma forçam a alma, de certo modo, a pensar em Deus e nos bens eternos. Por isso os santos buscavam os montes, as grutas e os desertos, para encontrar esse silêncio, fugindo do tumulto do mundo, onde não se acha Deus, como foi mostrado a Elias. Em Reis, 3 Reis, capítulo 19, versículo 11. O monge Teodósio guardou silêncio durante 25 anos, e São João Silesiário, bispo feito monge, observou por 47 anos até a morte. Todos os santos, mesmo os que não foram solitários, amaram o silêncio. Oh, quantos bens traz consigo o silêncio! É ele que cultiva a justiça na alma, diz o profeta, em Isaías 32:17. Com efeito, de um lado nos preserva de muitos pecados, impedindo as rixas, as maledicências, ressentimentos e curiosidades. E de outro, faz-nos adquirir muitas virtudes, como exercer bem a humildade, o religioso que ouve modestamente e se cala, enquanto os outros falam, como pratica bem a mortificação, e o outro que se abstém de falar, reprimindo o desejo de contar um caso ou de dizer uma graça que viria a propósito na conversa, como exercita bem a doçura aquele outro que ouve as repreensões e injúrias, e ouve no silêncio, sem responder coisa alguma. É por isso que o mesmo profeta diz ainda: a vossa força estará no silêncio e na esperança. Isaías 30, versículo 15. Com o silêncio, evitaremos as ocasiões de pecar, e pela esperança, obteremos as graças divinas para vivermos bem. Ao contrário, falando demais, sofremos imensos prejuízos. Primeiramente, assim como o silêncio se conserva a devoção, assim também, sem o silêncio se perde a devoção. Por mais recolhida que tenha estado uma alma na oração, logo se achará distraída e dissipada, como se não tivesse feito, se depois dela se põe a falar demais. O famoso tagarela, né, que fica assim, falando, quer saber se está falando. Não procura escutar, não procura ouvir com atenção, não procura fazer deste silêncio uma flecha de fogo que vai aos corações mais duros. O mundo de hoje é o mundo do barulho. E o demônio quer promover barulho, para que nós não possamos escutar a nossa voz interior, a voz de Cristo, melhor dizendo, do homem novo. Tenhamos esse cuidado. Às vezes nós colocamos o fone de ouvido, ligamos o notebook, computador, smartphone, o DVD, a televisão, som, carro-som e tantas outras coisas para não ouvir a Deus. Eis o silêncio necessário, frutuoso e feliz. Ouvir a Deus. Quando se abre a boca de um forno quente, logo o calor se evapora. Falando dois religiosos que não podem conter-se de andar sempre a procurar novidades do mundo, São José Calazans dizia que tais religiosos mostram estar esquecido de si mesmos. É uma regra certa que a pessoa que fala muito com os homens, pouco fala com Deus. E o Senhor, por sua vez, pouco lhe falará. Porque está escrito que quando quer conversar com a alma,
ele a conduz à solidão. Oséias 2, versículo 14. Quando, pois, a alma quiser ouvir a voz de Deus, deve buscar a solidão. Adverte-nos, além disso, o Espírito Santo, que no falar muito, não deixará de haver algum pecado. Provérbios 10, versículo 19. Quando falamos muito, ordinariamente cometemos 1000 defeitos. A língua é chamada por São Tiago de um mal universal. Tiago 3, versículo 6. E assim é, porque como adverte um douto autor, a maior parte dos pecados provém do falar ou de ter ouvido falar. São José Calazans dizia que um religioso dissipado é a alegria do demônio. E com razão, porque tal religioso, com sua dissipação, não só não faz bem a si, mas, com girar pelas celas e oficinas, buscando com quem falar ou falando em voz alta, em todo lugar, embaraça igualmente o bem dos outros. Segundo Santo Inácio de Loyola, para saber se o fervor reina em um convento, basta ver se nele se observa o silêncio. Um convento, onde se fala sempre, é uma imagem do inferno, porque banindo-se o silêncio, será continuamente desolado pelas contestações, murmurações, lamentos, amizades particulares, partidos e distúrbios. Ao contrário, o convento onde se ama o silêncio é imagem do paraíso e inspira devoção, não só as pessoas que nele habitam, mas também as de fora. Ainda mesmo nas horas em que o silêncio não for obrigatório, porque procure o religioso observá-lo quanto possível, se quiser conservar-se recolhido e evitar as imperfeições, visto que nunca se peca mais facilmente do que falando. Lá disse o sábio: quem guarda a sua boca, guarda a sua alma. Provérbios 13, versículo 3. É preciso, entretanto, notar que nos conventos a virtude do silêncio não consiste em calar sempre, mas em calar quando não há necessidade de falar. É por isso que Salomão disse que há tempo de calar e tempo de falar. Eclesiástico 3, versículo 7. Para um religioso que quer santificar-se, qual é o tempo de calar e o de falar? O tempo de calar é todo o tempo em que não há necessidade de falar, e o tempo de falar é aquele em que a necessidade ou a caridade o obriga a falar. Eis a excelente regra dada por São João Crisóstomo: deve-se falar somente quando é mais útil falar do que calar. Santo Assênio dizia que muitas vezes se arrependera de ter falado e nunca se arrependera de se ter calado. E Santo Efrem dava aos religiosos este aviso: falai muito com Deus e pouco com os homens. Quando houver de falar, tenha sempre o religioso o cuidado de pesar o que vai dizer, segundo este aviso do Espírito Santo. Fazei uma balança para pesar as vossas palavras, antes de proferi-las. Eclesiástico 28, versículo 29. Considere bem que deve falar, com simplicidade, sem afetação, com humildade, evitando toda soberba ou vanglória, com doçura, sem nada dizer com impaciência ou ofensa do próximo, com moderação, não sendo o primeiro a responder em qualquer coisa que se proponha. Se responda com modéstia, não interrompendo quem está falando. Nas recreações, que são um tempo de descanso, fale quando os outros se calarem, e quando for possível, fale de alguma coisa edificante. Dizia Santa Teresa: nas conversas dos servos de Deus está sempre presente Jesus Cristo. Quem fala pouco de Jesus Cristo dá sinal que o ama pouco. Quem fala pouco de Jesus Cristo é sinal que o ama pouco. De certo que o tempo que nos foi dado não foi para perdê-lo inutilmente, mas para servi-lo a Deus e adquirir merecimentos para a vida eterna. Um momento de tempo vale como Deus, dizia São Bernardino de Sena, porque em cada momento podemos adquirir a sua amizade ou novos graus de graça. Então aqui foi um pouquinho sobre o silêncio do livro O Religioso Santificado, de Santo Afonso Maria de Ligório. Então que a gente possa
crescer no ensinamento dos santos, aprofundar a nossa fé. Cuidado com tantos barulhos, né, que a gente tantas vezes quer mergulhar neles para não ter a responsabilidade de ouvir a voz de Deus, saber a sua vontade e cumpri-la. Mas não tenha medo, a vontade de Deus sempre é para a nossa felicidade. Esqueça os barulhos. Neste carnaval em especial, esqueça os barulhos. E procure a penitência e a vida interior. Por aqueles que não procuram, por aqueles que não amam, por aqueles que não adoram. Que Deus te abençoe e que a Virgem Maria interceda por você neste carnaval e em toda a sua vida para o caminho de santidade e esse caminho de uma oração silenciosa, profunda, fiel e fecunda. Amém.